Discutimos neste vídeo o que é o conceito de componentes de um tensor de segunda ordem numa base ortonormal. Este assunto já foi visitado na aula passada, mas vamos repetir aqui para montar esse vídeo com um contexto específico. Para isso, admitamos a existência de uma base ortonormal arbitrária com três versores, comprimento unitário mutuamente ortogonais entre si, e admitamos também que temos disponível um tensor de segunda ordem que eleva vetores e vetores. E admitamos também a operação, aqui escrita, onde o tensor T operando sobre o vetor U me entrega como resultado o vetor V. Se abrimos cada uma dessas entidades vetoriais como componentes multiplicados pelos elementos da base, teremos para o primeiro que o V se transforma nesta operação, onde temos aí a somatória em K das componentes VK vezes os elementos da base. O T opera sobre o vetor U, também dado pelas componentes multiplicadas pelos vetores da base. Quando distribuímos essa somatória, o termo, o escalar, o J, pode sair fora dessa operação e trocamos a ordem. Aí vai ser uma somatória em J do tensor T, operando sobre os respectivos vetores da base, EJ multiplicado pelo coeficiente UJ. Continuando na próxima linha, observamos que se multiplicamos em ambos lados da equação anterior pelo versor EI, que nós temos aqui, encontramos à esquerda da igualdade a própria componente I, porque o vetor V multiplicado em termos de produto interno com o versor EI me dá a própria componente VIS. Isso quando estamos trabalhando com bases ortonormais. E à direita da igualdade, reacomodando esses termos, levamos o J como um coeficiente que multiplica um outro número real, que está dado pelo produto do versor EI, produto interno com outro vetor que é o resultado do tensor T operando sobre o versor EJ. Esse número é chamado de TIJ, por definição. Então, isso que está aqui vai ser uma definição. Chamamos TIJ ao número correspondente a operar T sobre o versor EJ e o resultado multiplicá-lo interno pelo versor EI. Então, conseguimos verificar que este número que está aqui corresponde especificamente a uma somatória de números que são os coeficientes UJ vezes as componentes chamadas T e J. Quando abrimos isso para I igual a 1, 2 e 3, encontraremos três somatórias que fornecem as componentes V1, V2 e V3, que é o que nós encontramos nesta descrição aqui. E se colocamos isso em forma matricial, teremos as três componentes do vetor V, que estão colocadas numa matrizinha à esquerda, este termo que está aqui, e ele é o resultado da operação de uma matriz de componentes, de T1 a T33, multiplicando pelas componentes do vetor U, sendo o 1, o 2, o 3. O que configura justamente a operação matricial de componentes e não a operação tensorial que nós temos aqui. Ou seja, cabe neste momento fazer a distinção entre esta operação que está aqui, que trata de um tensor que opera sobre um vetor dado um vetor, de esta outra operação que nós encontramos aqui. Essa operação última é uma instância possível, dentro das infinitas, que nós teríamos de a primeira, porque ela define a operação de tensor operando sobre vetor, gerando um segundo vetor. Enquanto esta que está aqui
explicita essa operação para uma base arbitrária escolhida. Então, esses números dados pela operação matricial, que em definitiva é o que vai ser sempre executado em termos numéricos, é uma instância das possíveis que teríamos da operação algébrica tensor operando sobre vetor. Ok? A partir deste resultado, nós podemos agora observar um outro resultado que ajuda ao entendimento deste procedimento. Consideremos assim a seguinte operação. Dizemos que o vetor V é o produto do tensor T operando sobre o vetor U. Também identificamos que o tensor T podia ser descomposto em componentes de maneira tal que o que chamamos do número, ou número real T e J, não é outra coisa que operar o vetor EI multiplicado pelo vetor resultante de T operando sobre EJ. E que, em particular, as componentes de VI podem ser obtidas através da somatória em J das componentes T e J operando sobre as componentes UJ. Destacamos, então, que enquanto esta era uma operação de natureza tensorial, esta outra é uma operação de componentes associadas a uma base específica. Então, agora vamos anotar a seguinte decomposição. Substituímos esse V pelas suas componentes na base. Então, dizemos que isto corresponde a colocar a somatória VI vezes EI. O próprio VI pode ser substituído como TIJ operando sobre UJ. Isso na direção EI. O próprio UJ pode ser substituído através do produto de o vetor U, produto interno com EJ. E tudo isso na direção de EI. Utilizando a definição de produto tensorial, notemos que isto, que está aqui, pode ser reescrito da seguinte forma. E colocaremos TIJ, e aqui estamos tendo o produto de U com EJ na direção de EI. Isso se encaixa perfeitamente com a seguinte definição. EI, tensor EJ, operando sobre o vetor U. Então, notemos que o resultado que nós temos aqui é exatamente aquele resultado de cima. E, notadamente, temos aqui uma somatória, vou tornar isso explícito, aqui uma somatória em I, de uma somatória em J, de um número T e J, que multiplica o tensor EI, produto tensorial com EJ. Tudo isto opera sobre o vetor U. Então, se comparamos este resultado com o ponto de partida, notamos claramente que aquilo que nós chamamos de tensor T tem que necessariamente corresponder a esta definição. Então, isto que nós temos aqui embaixo é o tensor T operando sobre o vetor U. E dá como resultado o vetor B. Chegamos, então, a uma nova forma de escrever o tensor T. O tensor T é a somatória de 9 tensores. Vou colocar explícito aqui, embora por notação inicial isso não seja necessário. Somatória em I, da somatória em J, de 1 até 3, de componentes T e J, e I, tensor EJ. Vamos tornar isso explícito para que fique visível o que nós estamos fazendo.
Então, vamos a abrir essa somatória e enxergar o que está acontecendo aqui. Lembremos, por exemplo, que a própria base, as componentes do versor E1 é 1, 0, 0. Assim que, de forma análoga, as componentes na própria base do versor E2 são estas componentes, 0, 1, 0, e automaticamente temos este resultado. Em outras palavras, se nós fazemos E1 tensor E1 e capturamos as componentes, isto corresponde a fazer E1, como já indicamos, vezes E1 transposta. Isto dá como resultado 1, 0, 0, 0, 0. Então, se levamos isto para esta operação, abrindo as outras componentes, teremos o seguinte tipo de resultado. Como já dito, o produto tensorial de E1, em termos de componentes, dá esta matriz. E seguindo a mesma linha de raciocínio, por exemplo, tomemos E1 tensor E3, e também em termos de componentes dá esta outra matriz. É só fazer as operações e encontraremos os 9 elementos desses produtos tensoriais. De maneira tal que, se queremos montar as componentes do tensor T, podemos escrevê-las como a componente T11 operando sobre as componentes do produto tensorial E1, que me dá isto. E, naturalmente, já começamos a ver o que significa este processo de somatória. Aqui teremos T12 operando sobre esta matriz, mais T13, mais, e aí já conseguimos observar o que acontece. Coloquemos aqui, por exemplo, T21. Então, notadamente teremos mais outras componentes aqui, totalizando 9 termos, onde cada um deles é dado pelo produto de um coeficiente, eu vou ressaltar aqui, coeficiente, por um tensor, que em termos de componentes corresponde a esta matriz. Isso seria a, chamemos assim, interpretação desta expressão, onde dizemos que o tensor T é dado por uma somatória Ni de uma somatória em J de componentes T e J pelos tensores EI, tensor com E, J. Então, esta é a versão em componentes de esta expressão tensorial. Aqui temos isto. Podemos, inclusive, argumentar que o tensor T é, em si mesmo, um elemento de um espaço vetorial, onde as componentes desse tensor dentro desse espaço vetorial estão dadas pelos números T e J, e as bases desse espaço vetorial são os produtos tensoriais dos vetores EI com EJ. Então, novamente, nessa visão, estes são os elementos da base do tensor de segunda ordem, e estes são as componentes.